Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Sávio e a minha história começou com a Cristiane, a minha esposa. Olha, a gente sonhava juntos em ter filhos, conversávamos sobre como eles seriam, o nome que daríamos a eles. E sabe, a Cristiane era muito carinhosa, amiga, e eu acreditava que juntos chegaríamos à nossa velhice, porque era muito amor envolvido. E quando soubemos que ela estava grávida, a felicidade tomou conta de nós. Até organizamos uma festa para a família e comemoramos até não aguentar mais. E como eu não tive um pai presente na minha vida, assim que a Cris me deu a notícia, eu fiz uma promessa a ela e ao nosso bebê que eu seria um pai presente, parceiro e amigo para todas as ocasiões, exatamente como eu sempre sonhei. Olha, eu sou do tipo de pai bobão, sabe? E então eu até comprei uma agenda. Começamos a registrar todos os momentos da gravidez. Desde as primeiras semanas, marcávamos o crescimento da barriga, o chute que a Cris sentia e até os sonhos malucos que ela tinha à noite. E sabe de uma coisa, cada data era um motivo de celebração. Eu fazia questão de anotar as semanas e sempre que ela sentia o Vitório se mexendo, eu pulava de alegria e corria para escrever. Olha, naquela agenda haviam desenhos e até recadinhos carinhosos, um espaço só nosso. A Cris escrevia sobre como se sentia e eu anotava como era emocionante ouvir o coração do nosso garotão batendo. A gente também planejou a decoração do quarto e até as músicas que tocaríamos para ele dormir. Olha, éramos dois bobos apaixonados pelo nosso primeiro filho. E finalmente, o nosso filho resolveu vir ao mundo. O Vitório nasceu prematuro e ficou alguns dias internado. E foi nesse período angustiante que recebemos a notícia que mudaria as nossas vidas. Ele tinha síndrome de Down. Olha, quando a médica falou, eu senti o meu coração apertar. O que deveria ser um momento de alegria se transformou em uma tempestade de emoções. A minha esposa, Cris, ficou extremamente preocupada. A falta de informação na época a levou a pensar que aquilo era um castigo. Olha, ela sempre relembrava de um episódio da infância, quando ela sem querer pisou num pintinho. Para ela, cada vez que algo inesperado acontecia, essa lembrança voltava à tona. Era como se a vida estivesse lhe cobrando por aquele pequeno ser que ela havia machucado. Sabe, para ela, aquilo era uma punição por algo que havia feito no passado e era complicado vê-la daquele jeito. E eu tentava consolá-la explicando que o Vitório era lindo, mas a Cristiane parecia incapaz de ouvir e ela se afundava em pensamentos negativos, como se estivesse presa em uma teia de medo e incerteza. Enquanto isso, eu lutava para manter a calma. Olha, eu tentei lembrar a ela que não estávamos sozinhos naquela situação e que muitas famílias enfrentavam desafios semelhantes. Mas, a cada dia, a preocupação dela só aumentava. E os dias no hospital foram uma
uma mistura de esperança e de angústia. Eu anotava tudo o que aprendia e tentava até compartilhar com a Cris as informações que recebia, mas era como se ela estivesse em um outro mundo, distante e perdida. E a pressão da situação começou a afetar o nosso relacionamento. Eu queria ser, um suporte para ela, mas o medo que a minha esposa sentia a isolava de mim. E o pior era quando ela falava de uma maneira pessimista sobre o futuro. E aquilo me machucava muito. E eu procurava olhar com outros olhos o futuro do nosso filho. E uma coisa eu sabia: o Vitório precisava de nós. E a cada dia que passava, ele se tornava mais forte e lutador. E sabe de uma coisa? A notícia de que o Vitório tinha síndrome de Down pegou todos de surpresa. Mas a reação da família foi um alívio para mim, porque a minha mãe e a minha sogra foram as primeiras a dizer que o que mais importava era a saúde dele. E o futuro? O futuro pertencia a Deus. Disseram praticamente em uníssono. Bom, e elas estavam certas. E naquele momento eu decidi que confiaríamos e seguiríamos em frente. E depois que ele saiu do hospital, o Vitório mostrou uma força que eu nem imaginava. E em pouco tempo ganhou peso, ficou forte e saudável. Logo, começamos a notar o quanto ele era esperto e sorridente. E cada conquista dele, por menor que fosse, parecia uma vitória. Ele se esforçava para se mover e isso me deixava encantado com tanta esperteza. Era um bebê incrível. E a Cris, no entanto, parecia distante. Ela cuidava dele, é verdade. Dava banho, trocava as fraldas, amamentava, mas a maior parte do tempo ele ficava no bercinho e ela ficava deitada no sofá ou na cama, apenas olhando para ele com um olhar perdido. E eu ficava observando de longe, tentando entender o que se passava em sua cabeça. Mas ela não compartilhava nada, parecia presa em seus próprios pensamentos, como se carregasse uma dúvida ou um medo que não queria dividir. E eu cheguei a perguntar várias vezes o que estava acontecendo, se ela queria conversar, mas as suas respostas eram sempre evasivas. Eu via no nosso filho um motivo para lutar. Ele era o nosso elo, a razão pela qual eu me esforçava para seguir em frente. E aos poucos eu esperava que a Cris pudesse encontrar essa força também, para que pudéssemos de verdade abraçar a nova fase que a nossa família estava começando. Na época, eu tinha uma agência de carros e assim que o Vitório completou 2 meses, eu decidi deixar tudo nas mãos do meu sócio, porque eu queria me dedicar totalmente ao meu filho. Eu sentia que precisava estar presente, especialmente porque a minha esposa estava lutando para se conectar com ele. O Vitório não quis mais pegar no peito e chorava muito durante o dia. Então eu resolvi ajudar e, para minha surpresa, a Cris decidiu voltar ao trabalho antes do tempo. Eu lembro da conversa que tivemos, de onde ela me explicou que o Vitório não estava conseguindo pegar o peito e que ele se dava melhor comigo. E eu não consegui esconder a minha frustração. Olha, eu queria que ela nos acompanhasse, que estivéssemos juntos nesta nova fase, assim como uma família unida, E eu tentei convencê-la, mas ela me respondeu que não estava abandonando a família
e sim só voltando ao trabalho. E que mal havia naquilo? E sabe de uma coisa? As palavras da Cris me deixaram magoado, porque eu esperava que fôssemos parceiros e que juntos pudéssemos enfrentar aquela situação. E eu fiquei chateado, poxa. Afinal, uma parte de mim queria que ela ficasse em casa para que pudéssemos juntos ajudar o Vitório. Mas a outra parte sabia que eu não podia obrigá-la a ficar. O trabalho era importante para ela e por mais que eu quisesse que as coisas fossem diferentes, não podia controlar as suas decisões. E aos poucos ela começou a se afastar de nós. E tudo que se referia ao Vitório, eu era quem tinha que resolver. As consultas, exames, e se eu falava alguma coisa, pronto. Ela dizia que eu era o pai e não via mal algum em resolver as questões do nosso filho. E por isso, a relação entre o Vitório e eu se tornava cada vez mais forte. Olha, e ele se apegou a mim de uma maneira que quando eu decidi que era hora de voltar a trabalhar, eu passei a levá-lo comigo. E de tanto a Cris dizer que o correto era colocá-lo em uma escolinha para que ele interagisse com as outras crianças, encontramos uma escolinha com um programa exclusivo para crianças com necessidades especiais. E o Vitório amou o lugar, as crianças, as professoras, e até no final de semana ele chorava para ir para lá. E enquanto as coisas com o Vitório ia dando certo, o meu casamento com a Cris chegou ao fim. E eu confesso que eu lutei. Eu lutei para a gente não terminar. Fiz o possível e o impossível. Tentamos mais 2 vezes uma reconciliação, mas a Cristiane já não era mais a mesma pessoa com quem eu havia me casado. E quando finalmente decidimos encerrar tudo, ela começou a arrumar as suas coisas e disse que deixaria tudo para mim e para o Vitório, e que não era necessário vender nada porque tudo era do nosso filho. E como eu queria cuidar dele, não seria justo me tirar da zona de conforto. E para minha surpresa, a Cris não cogitou a ideia de ficar com o Vitório. Ela simplesmente decidiu que eu ficaria com ele. E para mim, isso não foi nenhum peso. Eu sempre soube que a responsabilidade de cuidar do nosso filho era algo que eu faria de coração. E o Vitório precisava de um pai presente. E eu estava determinado a ser esse pai. Olha, a nossa relação pegou toda a família de surpresa novamente. Mas ninguém se atreveu a dizer nada, porque a Cris não permitia. As pessoas evitavam confrontá-la, porque nos argumentos ninguém a vencia. A Cris era advogada e, curiosamente, resolveu toda a nossa separação de uma forma rápida e eficiente. Eu apenas assinei os papéis, sem complicações, como se aquilo fosse um processo que eu deveria concluir para seguir em frente. E ela ficou responsável pela pensão do Vitório, coisa que não precisava, mas ela fazia questão. E no início, ela ainda se esforçava para passar os finais de semana com o nosso filho. Olha, eu vi aquela como uma oportunidade para que o Vitório mantivesse um contato com a mãe. E por mais que eu estivesse triste com a separação, eu tentava ser compreensivo. Bom, após a nossa separação, a Cris e o Vitório começaram a se entender melhor. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a mudar e as visitas se tornaram menos frequentes. A Cris começou a alegar
que precisava viajar a trabalho e as promessas de passar um final de semana com o filho foram diminuindo. E eu, sinceramente, não sabia se aquelas viagens eram realmente verdadeiras, mas a presença dela se tornava cada vez mais escassa. E mesmo assim, os dois continuavam a se falar por telefone. E para ele, aquilo já era o suficiente. O Vitório ficava feliz com qualquer pequeno gesto da mãe. O meu filho começou a frequentar uma instituição especializada. E enquanto isso, a Cris começou a se envolver com um outro homem. E um dia, eu recebi a notícia de que ela iria se casar novamente e construir uma nova família. Nossa, a princípio eu me senti arrasado. No fundo, eu sempre esperei por um milagre. Eu acreditava que talvez um dia ela voltasse para nós, que iríamos terminar as nossas vidas juntos, velhinhos, um cuidando do outro. Mas nada disso aconteceu. E o casamento da Cris me deixou mal. Mas, por mais que eu estivesse sofrendo por dentro, não deixei que aquilo transparecesse. O Vitório foi o pajem e implorou para que eu o visse entrar levando as alianças para a mãe. E pelo meu filho, eu fui ao casamento dela. Nem o Vitório e nem ninguém sabiam, mas eu estava sangrando por dentro e precisei fingir que estava tudo bem, que éramos amigos. E com a ajuda do meu sócio, que era como um irmão para mim, eu consegui manter a cabeça erguida. Ele estava sempre por perto, sabe, porque sabia do meu sentimento pela Cris. A minha mãe, a minha irmã e a minha ex-sogra também foram fundamentais. Elas eram o meu alicerce. Bom, a Cris teve 2 filhos com o novo marido. E devido aos negócios dele em uma outra cidade, acabaram se mudando. E isso fez com que o contato do Vitório com a mãe se tornasse quase inexistente. E a atitude dela foi deixando ele triste. E com o tempo, o Vitório começou a sentir menos falta da mãe. As visitas anuais não foram o suficientes para manter o vínculo entre eles. E em um momento de maturidade inesperada, ele mesmo decidiu que não queria mais visitá-la. E um dia, quando ela apareceu em casa de surpresa querendo saber por que ele não queria mais passar o final do ano com ela, o Vitório, em um momento de sinceridade desarmante, respondeu que ele não ia mais, porque não queria mais ficar implorando para fazer parte da vida dela e que o único amor que ela sentia era pelos irmãos, Emílio e Olívia, e finalizou pedindo para ela esquecer dele de vez. Olha, e pela primeira vez eu vi o meu filho desmoronar. Eu nunca havia visto o Vitório chorar daquela maneira, e eu o abracei forte, tentando ser o porto seguro que ele precisava naquele momento de tristeza. E falei que ele era muito amado mesmo. E a Cris também chorou, dizendo que amava o Vitório mais que a própria vida. E se eles não estavam juntos, era porque sentia que ele amava mais a mim do que a ela. E eu fiquei em silêncio, tentando entender o que ela queria dizer. Ela tentou justificar a sua ausência, mas o Vitório não estava pronto para entender com palavras. Nos dias seguintes, a Cris começou a tentar se reconectar com o nosso filho. Ligava mais frequentemente
enviava mensagens carinhosas e ele ficava na dele. E em um momento surpreendente, o meu filho disse que amava a mãe e que gostaria de passar uns dias com ela. E mesmo eu não querendo, o deixei ir. Olha, eu liguei para a Cris e ela veio buscá-lo. E depois desse final de semana, os dois criaram mais afinidade e a relação deles mudou para melhor. E enquanto isso, o Vitório fez amizade com um garoto chamado Gabriel. E os dois se tornaram inseparáveis, passando horas brincando e se divertindo juntos. Olha, era uma alegria ver o meu filho tão feliz. O Gabriel vinha em casa e o Vitório também ia até a casa dele. Bom, e com o tempo, eu e a Alessandra, a mãe do amiguinho do meu filho, acabamos nos tornando amigos. E foi num dia normal que, conversando com ela, eu notei algo que não tinha percebido antes. A forma como ela pensava, suas opiniões, tudo isso era tão parecido comigo que houve uma conexão emocional ali. Uma empatia que começou a se desenvolver. Olha, e eu decidi convidá-la para um jantar na minha casa. E ela aceitou. E a nossa noite foi agradável. E à medida que as horas passavam, eu percebia que havia algo especial entre nós. Algo que valia a pena explorar. E depois daquele jantar, a amizade entre mim e a Alessandra se transformou em algo maior. E aos poucos começamos a namorar. E o Vitório estava mais feliz do que nunca. Eu via que ele sentia segurança em ver o pai feliz e bem acompanhado por alguém que gostava de estar com a gente. E quando a minha ex descobriu sobre o meu relacionamento, fez questão de ligar, perguntou 1000 coisas sobre a Alessandra, como se estivesse no direito de aprovar ou reprovar as minhas decisões. Disse que não queria qualquer uma perto do nosso filho, como se não tivesse sido ela quem tinha escolhido se afastar e seguir a vida por outros caminhos. E foi ali que eu decidi colocar um ponto final nessa interferência. Disse claramente que se ela quisesse o bem do Vitório, ela teria ficado ao nosso lado. Agora que eu estava me refazendo, construindo uma nova vida, não aceitaria intromissões. E pedi para que ela cuidasse do marido e dos filhos dela, pois da minha vida e da vida do nosso filho cuidava eu. E a Cris não gostou da minha resposta, mas respeitou e nunca mais tocou no assunto. E eu segui em frente e reconstruí a minha vida ao lado da Alessandra. E depois de algum tempo juntos, nos casamos. Olha, o nosso lar se tornou um espaço de amor e de compreensão, onde o Vitório e o Gabriel cresceram como irmãos, rodeado por uma família que realmente se importava. Bom, com o tempo, eu e a Alessandra nos envolvemos em trabalhos voluntários com instituições que atuam pela inclusão, ajudando outras famílias a entender e a valorizar cada criança em sua individualidade. O nosso compromisso com a causa era tanto pessoal quanto uma forma de retribuir o que aprendemos com a nossa própria história. E hoje eu posso dizer que encontrei a paz e o propósito que eu sempre busquei. O Vitório e o Gabriel se tornaram a minha inspiração diária. E a minha família é o meu orgulho.